Olá, amados irmãos em Cristo. É, Realmente esse ano o Senhor me deu uma palavra preciosa no início do ano e eu creio sim que esse ano de 2025 é um ano de colheita para todo aquele que reter e guardar a essência da comunhão e adoração junto ao Pai. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te engrandecemos, te louvamos, te bendizemos por mais esse dia. E estamos aqui, Pai, porque queremos te ouvir. Queremos, Pai, ouvir a palavra que o Senhor tem para falar para nós, que somos a tua igreja, o teu corpo nessa terra. Para que sejamos edificados, fortalecidos e vivificados pelo teu Santo Espírito. Que nessa hora, Pai, eu consagro e entrego esse tempo nas tuas mãos. Que não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras a falarem através dos meus lábios, e que essa palavra, Senhor, ela venha como flecha nos nossos corações, trazendo edificação, construção daquilo que o Senhor deseja gerar sobre cada um de nós. Em teu nome eu oro, eu consagro esse tempo, eu agradeço. E esse devocional, ele tem um propósito único, Pai, que é de glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, reter a essência do que foi aprendido na caminhada. Através das provações, tiramos lições nos processos, mas sem limitar ou impedir o mover do Espírito Santo através da tua vida. E a palavra então que o Senhor ele me trouxe foi o Salmos 1, porque é isso, 2024, aprendemos muito, passamos por provações, passamos por vários processos, mas em tudo tiramos lições e andamos em crescimento, retendo aquilo que já foi aprendido, mas não impedindo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em cada um de nós e através de cada um de nós. Uma palavra que eu tenho falado e repetido muito é Isaías 54, aonde o Senhor ele fala algo precioso que ele tem para a minha vida e para a tua vida. Ele fala assim no início, ele diz assim: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto de alegria, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas da tua tenda, não o impeça. Deus ele falou, eu até trouxe um devocional ano passado sobre isso. O Senhor ele tem uma obra maravilhosa, grandiosa, ele tem milagres para realizar na minha vida e na tua vida. Essa é a obra do Senhor, quando ele fala que aquela que nunca teve filho vai ter filhos. E ele fala que a mulher abandonada, né, ela será honrada. E ele vai falando tudo isso, mas sabe o que quer dizer isso? Ele está falando que ele tem algo grandioso para realizar na nossa vida. Que aquilo que a tua vida sem Jesus fez até aquele momento, ele está dizendo, o que eu tenho para ti é infinitamente melhor e maior. E quando ele fala, eu quero que tu alargue o lugar da tua tenda, estique bem as tuas cortinas, ele está dizendo, eu tenho um plano grandioso e eu vou te esticar e eu tenho coisas grandiosas, mas tu não me impeça. Porque o que vai atrapalhar o processo desse ano do Senhor na minha e na tua vida é se nós impedirmos os processos, impedirmos o agir e o fluir dele em nós. E é por isso que então ele me trouxe essa palavra de Salmos 1. Já compartilhei em outro momento, mas eu creio que a palavra ela sempre se renova. Como é feliz aquele que não segue o caminho, o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É bem importante a gente entender aqui que esses dias Deus dá muita sabedoria e tem dado para as crianças, que uma delas pegou e olhou para a mãe e disse, mas o ímpio é aquele que conhece a palavra e não segue.
Não é aquele que está no caminho, no mundo, e que nunca ouviu a verdade e não foi liberto. Porque senão nós teríamos que ser tirados do mundo, né? Que foi o que Jesus falou. Então, estamos no mundo para ser luz e sal. Mas nós também precisamos, literalmente, nos posicionar. É uma outra palavra que o Senhor trouxe através dessa daqui. Para que a gente possa verdadeiramente andar num crescimento, na presença, na comunhão com o Senhor, existe um posicionamento meu e teu. Então, no Salmos 1, ele diz assim, quer ser feliz? Ele começa, como é feliz? Né? Então, quer ser feliz? Faça isso, não siga o conselho do ímpio. Não imita a conduta do pecador e nem se assenta junto com o zombador. Então Jesus declara para que a nossa alegria ela seja completa. Ele fala em João 15, no versículo 7, ele diz, Jesus quer que neste novo, vou só que eu anotei algumas coisas aqui. Ele diz assim em João 15, do 7 e o versículo 11, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mas em João 15 ele fala que nós precisamos permanecer em Cristo e Ele vai permanecer em vós. Então nós precisamos permanecer enraizados no Senhor, nos fortalecendo na comunhão e na intimidade. E Jesus ele quer que a gente verdadeiramente experimente algo mais profundo com o Senhor. Ele quer nos tirar daquilo que já temos vivido até aqui, a gente não ficar paralisado e nem estagnado, mas que a gente permaneça buscando. Então, permanecer em Cristo, permanecendo orando, permanecendo meditando e guardando a palavra dele para que os nossos pensamentos e sonhos estejam alinhados com a vontade do Pai. E a promessa dele possa sim se cumprir, porque quando ele diz assim, tudo que pedirem será concedido pelo meu Pai, mas se pedirmos alinhados segundo o plano e o propósito para o qual nós também estamos aqui e de acordo com a vontade dele sobre as nossas vidas. E ele confirma essa segunda palavra de encorajamento e conselho do Senhor para nós, quando ele fala quais são as mesas que tu vai sentar nesse novo ano. Porque ele fala, não imita a conduta dos pecadores e nem se senta à roda dos zombadores. Então, quais as mesas? Para que não sejamos tentados, distraídos, afastados, precisaremos cuidar com quem nós iremos chamar de amigos. Porque o amigo, eu ouço o conselho, e ele fala aqui no início, né? Não segue o conselho dos ímpios. Eu preciso pedir discernimento e eu preciso pedir direção do Senhor. Então, é isso que Deus quer, que nós não nos assentemos à roda do zombador, né? E ao contrário, Ele quer o quê? Que a nossa satisfação esteja na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Então nós precisamos ler a palavra, nos debruçar sobre a palavra, ler e depois que lermos, ficarmos meditando sobre ela e o Espírito Santo vai ir trazendo discernimento daquilo que Ele tem para falar com cada um de nós. A palavra é completa. No entanto que Salmos diz, né, que ela é a luz que ilumina o meu caminho, é lâmpada para os meus pés e luz do meu caminho. Então nós precisamos observar quais são os assuntos das rodas onde a gente tem nos assentado. Que assuntos que têm sido gerados, eles se encaminham para uma fofoca, para imoralidade sexual, com relações voltadas ao sexo e voltado ao que o mundo hoje tem falado, em troca de parceiros, em relacionamentos sem um compromisso algum com o outro, rodeado de bebidas, ou voltadas à vaidade, ao corpo, ao feminismo. O que é dessa roda a qual temos nos assentado, do que são falados, do que está trazendo, quais são os assuntos? E aí Jeremias também continua nos ensinando algo. Sabe quais são os frutos dessa colheita para aquele que não se assenta à roda do escarnecedor, para aquele que não ouve o conselho do ímpio, para aquele que realmente se posiciona e medita na palavra? Ele fala, como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então isso no Salmos 1, isso é promessa para aquele que verdadeiramente, né,
está buscando na palavra, está buscando no Senhor a direção e a orientação. E Jeremias, então, 17, do 7 ao 10, ele diz que bendito é o homem, e aqui a gente pode pôr a mulher também, bendito é a mulher e o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Então, amados, o que o Senhor está falando? Que quando a nossa confiança está nele, vai vir as tribulações, vai vir as dificuldades, vão vir, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aqui ele está trazendo algo precioso, ele traz algo que realmente nos traz a estratégia, que quando a gente está meditando na lei do Senhor, quando a gente tem ela como literalmente a palavra como conselho perfeito de Deus, e quando a gente ora e busca nele, na presença dele, a orientação do que ele tem para nós, a gente vai passar pelas circunstâncias que esse ano também trarão sobre nós, sobre a Igreja de Cristo, mas a gente não vai deixar de estar. Por quê? Porque ele está dizendo que as raízes dela estão ligadas a um ribeirão. Esse ribeiro é Cristo, ele é o rio de águas vivas, que nos alimenta, que nos sacia, e quando nós estamos enraizadas nele, as nossas folhas, independente quando tá os ventos fortes, as tempestades, ela vai permanecer verde. Quando vier aqueles dias de seca, ela vai continuar dando o seu fruto. Por quê? Porque nós estamos ligados à videira verdadeira, que é Cristo. É Ele que nos sustenta, é dele que vem a provisão, em todas as áreas, provisão financeira, provisão emocional, provisão na família, em tudo, né? É isso que ele fala para nós, essa é a promessa. Tudo que ele faz prospera. E não somente isso, né? Quando a gente está alicerçado nele, nós também temos o que é o principal que o Espírito Santo nos dá, que está lá em Timóteo, no 2 Timóteo, ali no capítulo 1, versículo 7, que o Senhor ele não nos deu um espírito de covardia, e eu posso pôr na covardia medo, mas ele nos deu poder, amor e equilíbrio. Nós teremos equilíbrio, amados. Equilíbrio emocional, que essa geração que a gente está vivendo está sem equilíbrio, está desequilibrada. As emoções estão oscilando o tempo todo, uma hora está rindo, a outra hora está chorando, outra hora a depressão está pegando, a ansiedade está... Então assim, quem está em Cristo, está enraizado, tem equilíbrio emocional. E aí ele segue dizendo aqui para nós do que o Senhor nos pede para vigiar. E ele segue no capítulo de Jeremias 17. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examino a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, amados, se a nossa confiança está no Senhor, nós seremos como essa árvore. E o Senhor, ele deseja aprovar o caminho dos justos, que é o que ele termina falando. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Ele quer aprovar o teu caminho e o meu caminho. Mas para isso, há um posicionamento nosso, para a gente viver essa vida abundante em Cristo. E como saber o caminho? Salmos de 119 a 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Ela não muda, ela não oscila. Salmo 119, 98 e 99. A tua palavra é lâmpada, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. A palavra nos dá sabedoria, a palavra nos dá estratégia contra o inimigo, a palavra nos dá discernimento, a palavra nos dá literalmente um olhar de Cristo sobre as circunstâncias. E Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, amados, que nenhum remédio,
né? Nem o médico, a ciência, a medicina, ela é limitada. Mas a palavra de Deus, ela vai naquele lugar aonde ninguém pode chegar. O Senhor, o teu Criador, que te gerou desde o ventre da tua mãe, Ele é o único que pode operar o milagre na tua vida, e Ele pode transformar a tua história, e Ele pode fazer novas todas as coisas. Ele é aquele que transforma a maldição em bênção, é aquele que traz restauração, que traz restituição. Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de aliança. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E para finalizar, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que a mulher e o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, amados, quando vem aquela história, né, aquele pensamento do inimigo mesmo, né? Mas quem escreveu essa palavra não foi um homem, não. A palavra, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É o único livro que não é apenas um livro de ler. Ele é um livro que é o Espírito. O Espírito testifica no Espírito que habita na tua vida. E se o Espírito ainda não habita em você, você pode fazer essa oração agora, para que o Espírito comece a reinar em você e você comece a ler essa palavra e essa palavra comece a fazer sentido, algo que antes ela não fazia. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. Mas se você já tem o Espírito Santo, o Senhor também está te chamando, meu irmão e irmã, para que a gente volte a ler a palavra de Deus e ser instruído por ela. Para que a gente possa deixar de lado tudo que está nos atrapalhando, todo o pecado, toda a distração. Hoje em dia, muitos falsos profetas e muitos profetas na internet, então, Instagram, falando tanta coisa. E assim, é muita distração, amados. É muita distração. Se você ficar 1 hora ali, você podia ter ficado 1 hora lendo a palavra, aquilo que Deus quer falar contigo, de forma única, pessoal. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à verdadeira essência da adoração. Precisamos voltar a pedir, Senhor, queima no meu coração de amor por Ti como da primeira vez. O Senhor te chama para que você viva esse novo ano na presença e desfrute das promessas que Ele tem para a tua vida, para que tu possa viver realmente como Ele fala na palavra dele, a boa, perfeita e agradável vontade. Então, querido, querida que está me ouvindo, se você ainda não tem o Espírito, mas deseja nessa hora aceitar Jesus, você que conhece a palavra, mas de repente nunca ouviu esse convite de que a partir do momento que você reconhece Jesus Cristo como teu único Salvador e Senhor, você é selado pelo Espírito Santo de Deus, porque você convidou Jesus para entrar na tua vida. E se tu crê no teu coração que Jesus é o Filho de Deus que morreu naquela cruz pelos teus pecados e confessar com a tua boca de forma audível para o mundo espiritual, Ele diz que você é marcada com a marca da promessa. Você deixa de ser criatura e começa a se tornar filha de Deus. Olha que precioso. É através de Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro que nos leva ao Pai, se não for através do Filho. Então, se você deseja, coloca aí a mão no teu coração e fala com a tua boca. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque um dia Tu morreu naquela cruz, em meu lugar. E eu quero hoje, Jesus, abrir a porta do meu coração, para que a partir de hoje, Tu sejas o meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Perdão pelos meus pecados. E obrigada, Jesus, porque Tu és aquele que me lavou com Teu sangue. E eu aceito o perdão dos meus pecados. E eu entrego a minha vida, a minha mente, o meu corpo, o meu espírito, para que o Senhor cumpra em mim a Tua vontade a partir de hoje. Escreve uma nova história, Jesus,
e realiza em mim os teus planos, os teus sonhos, que são melhores que os meus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por nós agora. Deus amado, obrigada por cada pessoa que nessa hora deixou de ser criatura e se tornou filho, filha de Deus. Tua palavra diz que há festas nos céus, Senhor. Há festas nos céus por essa alma, por essa vida que foi alcançada nesse dia por Ti. E eu peço, Pai, que a chama desse primeiro amor, ela cresça. E que aqueles irmãos e irmãs que de repente estavam enfraquecidos, abatidos ou desanimados pelas circunstâncias, Senhor, aviva novamente o primeiro amor nos corações por Ti. Que caia por terra, Pai, toda a religiosidade. Que caia por terra, Senhor, todas as más influências, as más companhias, as más amizades, que têm sido por vezes conselhos maus, que têm levado a caminhos tortuosos. Que seja hoje um dia de resgate, que seja hoje um dia de retroceder, de realmente voltar ao caminho do início de tudo. Que hoje possa ser um dia, Senhor, aonde o Senhor esteja chamando os teus filhos e as tuas filhas para vivenciarem aquilo que tu tens sonhado e planejado para cada um de nós. Oh, Deus querido, que o Senhor traga conforto e consolo àqueles que estão, de repente, enlutados pela perda de alguns entes queridos, que o Senhor esteja trazendo um óleo de alegria, lançando fora toda a depressão, lançando fora a tristeza dos corações, que o Senhor esteja trazendo, Pai, um cântico novo sobre os lábios dos meus irmãos, para que venha um cântico de gratidão, de renovo, de fé renovada, Senhor. E eu profetizo, Senhor, que a Tua graça e a Tua paz venham sobre cada um deles, sobre os nossos lares, as nossas casas. Que o Senhor traga restauração sobre os casamentos, restauração sobre os laços familiares. Que o Senhor esteja restituindo aonde o inimigo trouxe destruição, o Senhor traga a restauração. Que o Senhor esteja, Pai, trazendo cura ao que está enfermo. Que o Senhor esteja derramando uma unção nova sobre os teus filhos, Pai, para que possam verdadeiramente se posicionar e buscar a Tua face, buscar a Tua palavra, meditando na Tua palavra, e que possam se posicionar realmente abandonando programas, séries e tudo que tem atrapalhado, todo o pecado que tem os envolvido e que tem impedido de verdadeiramente viver a Tua vontade, Pai. Que seja um novo ano, mas que seja uma nova história, um novo posicionamento, um posicionamento a andar contigo e a realmente a lançar fora tudo que está atrapalhando, para que possamos avançar em Te conhecer cada vez mais. Essa é a minha oração, essa é a minha gratidão. Esse é o meu pedido, é o que eu profetizo sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Ti, Senhor. Amém, amados. Se tu puder, compartilha esse devocional para que mais e mais vidas sejam edificados através dessa palavra que é viva, poderosa e eficaz. E que tu sejas e lembre que tu é um agente de milagre nas mãos do Senhor nessa terra. Que Jesus te abençoe.